Milionário demitiu mulher grávida sem piedade. Mas quando descobriu quem era o pai, ficou desesperado. A sala do hospital estava um caos. Médicos corriam de um lado para o outro, enquanto o som dos aparelhos ecoava alto. A mulher, deitada na maca, segurava a barriga com força. O choro de desespero rasgava o silêncio. Ela estava prestes a perder o bebê, mas o pior ainda não havia acontecido. 3 dias antes do caos no hospital, tudo parecia diferente. Era um dia ensolarado, e os raios de sol atravessavam as janelas do escritório, criando uma atmosfera tranquila. Marina dos Santos, grávida de 7 meses, estava trabalhando na empresa onde havia sido contratada semanas atrás. Com sua barriga visivelmente saliente, ela fazia o possível para manter o ritmo, apesar do cansaço que sentia constantemente. A gravidez estava avançada e ela sabia que a qualquer momento poderia precisar de repouso. Naquela manhã tudo parecia normal. Ela estava na recepção, organizando papéis e verificando e-mails quando ouviu uma movimentação incomum. O som de vozes apressadas e passos firmes ecoavam pelo corredor. Era o tipo de agitação que apenas a presença de uma figura importante poderia causar. Eduardo Monteiro, o temido e respeitado dono da empresa, havia chegado para uma visita surpresa. Seu nome era sinônimo de poder e controle. Ele raramente aparecia na empresa, preferindo deixar que os gerentes lidassem com os detalhes do dia a dia. No entanto, quando ele surgia, a atmosfera mudava instantaneamente. Marina sentiu um frio percorrer sua espinha ao perceber que ele estava ali. Não o conhecia pessoalmente, mas havia ouvido histórias de sua rigidez e frieza. Ela manteve a cabeça baixa, tentando se concentrar em seu trabalho. Eduardo entrou no escritório, cumprimentando alguns funcionários com um aceno seco, mas seu olhar logo se fixou em Marina. Seus olhos analisaram sua barriga por um instante e sua expressão endureceu. Sem pensar 2 vezes, ele caminhou em sua direção e o ar pareceu se tornar mais pesado a cada passo que ele dava. Marina mal teve tempo de reagir antes que ele estivesse diante dela. "Quem deixou isso aqui?" ele disse com a voz carregada de desprezo. Seu dedo apontava diretamente para a barriga de Marina, como se fosse um objeto fora do lugar. Marina sentiu seu rosto esquentar de vergonha, mas tentou manter a calma. "Estou trabalhando aqui há algumas semanas, senhor. Fui contratada como assistente administrativa", respondeu ela com a voz trêmula, tentando disfarçar o nervosismo. Eduardo a interrompeu bruscamente. "Assistente administrativa? Grávida de 7 meses? Que tipo de empresa vocês acham que estou dirigindo aqui? Isso é inaceitável." Sua voz subiu, atraindo a atenção de todos no escritório. O ambiente, que antes estava silencioso e tranquilo, agora estava cheio de olhares curiosos. Os outros funcionários pararam o que estavam fazendo para observar a cena. Marina sentiu o peso dos olhares sobre ela, e o desconforto em seu corpo aumentou. Eu consigo fazer o trabalho, senhor. Minha gravidez não me impede de cumprir minhas funções", tentou argumentar com a voz trêmula, enquanto sentia uma onda de ansiedade percorrer seu corpo. Mas Eduardo não parecia disposto a escutar. Seus olhos eram frios como gelo, e sua postura rígida não deixava espaço para compaixão. "Você acha que eu vou deixar essa empresa ser administrada por uma mulher que mal consegue se manter de pé? Isso é um absurdo. Não posso permitir que uma situação dessas prejudique o andamento da minha empresa." Marina sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, mas lutou para mantê-las contidas. "Por favor, senhor, eu preciso desse trabalho. Tenho feito o meu melhor", implorou. Mas Eduardo já havia tomado sua decisão. "Saia agora mesmo. Você está demitida", declarou ele, sem um pingo de hesitação. A humilhação foi imensa. O silêncio no escritório era palpável e todos os olhares estavam fixos em Marina. Ela tentou manter a dignidade enquanto pegava suas poucas coisas. Seus passos eram lentos e suas mãos tremiam ao pegar sua bolsa. Eduardo observava tudo de perto, como se estivesse se certificando de que ela realmente fosse embora. "Vocês sabem como essa empresa funciona", Eduardo continuou, agora se dirigindo aos outros funcionários que observavam a cena com expressões de choque. "Não há espaço para fraquezas aqui.
Não tolero descuidos ou pessoas que não possam acompanhar o ritmo. Cada palavra era um golpe no coração de Marina. O peso da humilhação pública parecia esmagar seu espírito. Ela caminhou em direção à saída, sentindo as pernas fracas e a respiração falhar. Quando alcançou a porta, olhou uma última vez para os colegas, que desviaram o olhar, incapazes de confrontar a crueldade que haviam acabado de presenciar. Do lado de fora, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de Marina, tudo estava nublado. Lágrimas finalmente escorriam por seu rosto enquanto ela andava lentamente pela calçada. Sua mente girava, e ela se perguntava como iria sustentar a criança que carregava sozinha. Com a mão sobre a barriga, ela prometeu a si mesma que encontraria uma solução, por mais difícil que fosse. Não havia escolha. Ela lutaria por seu filho, com ou sem emprego, com ou sem ajuda. Mas o impacto daquela humilhação ficaria marcado para sempre. E Eduardo Monteiro, sem saber, acabara de cometer o erro que mudaria sua vida para sempre. Do lado de fora da empresa, Marina andava sem rumo, o olhar fixo no chão, enquanto seus pensamentos corriam mais rápido que seus passos. O dia ensolarado parecia um contraste cruel com a tempestade que se formava em seu peito. A demissão inesperada, a humilhação pública e a incerteza sobre o futuro caíam sobre ela como uma montanha. A cada passo, a realidade se tornava mais pesada. Ela não conseguia parar de pensar em sua gravidez. Sentia o bebê se mexer suavemente e aquilo lhe dava uma pequena centelha de esperança. Mas logo o desespero voltava. Como ela, sozinha, conseguiria criar essa criança? Como encontraria forças para seguir em frente quando até mesmo o básico, o trabalho, lhe havia sido arrancado de maneira tão brutal? Marina sentia a dor de uma perda que ainda não havia superado. A lembrança de seu marido, o homem que ela tanto amava e que partira tão cedo, fazia seu coração se apertar ainda mais. Ele havia sido sua rocha, sua esperança para o futuro. Mas o destino foi cruel, tirando-o dela quando ela mais precisava. Agora, grávida de 7 meses, sem emprego e sem o apoio de quem amava, Marina sentia-se à deriva. As noites que passou chorando pela perda ainda estavam frescas em sua mente, como feridas que não cicatrizavam. A gravidez, que antes era motivo de alegria, agora parecia um fardo insuportável. As lágrimas começaram a escorrer enquanto ela caminhava. Não havia mais para onde ir. Tudo o que restava era a força que encontrava ao tocar sua barriga. Ela precisava ser forte, não por si mesma, mas por aquele bebê que crescia dentro dela. Mas como continuar sendo forte quando o mundo parecia desmoronar ao seu redor? Enquanto Marina enfrentava sua batalha interna, do outro lado da cidade, a mansão de Eduardo Monteiro permanecia imponente e silenciosa. Eduardo estava sentado em seu escritório revisando contratos, com a expressão fria e concentrada que lhe era comum. Para ele, o mundo girava em torno dos negócios e do dinheiro. Seus funcionários e suas decisões eram apenas peças em um tabuleiro maior, e ele, o grande estrategista. De repente, a porta se abriu sem que ele permitisse. Ana Beatriz, sua filha, entrou decidida, sem se intimidar com a presença autoritária do pai. Nas mãos, ela trazia um envelope já amassado, como se tivesse sido guardado por muito tempo. "Pai, você precisa ler isto", disse Ana com a voz firme, colocando as cartas sobre a mesa de Eduardo. Eduardo sequer levantou os olhos dos papéis que revisava. Sua expressão de desdém foi clara. Ele sabia exatamente o que eram aquelas cartas, mas as havia evitado com todas as suas forças. "Essas cartas de novo, Ana", disse ele com uma risada curta, carregada de arrogância. "Quantas vezes eu vou ter que dizer que o passado está morto? Eu não tenho tempo para essas tolices." Ana, sentindo uma onda de frustração crescer dentro de si, insistiu. "Essas cartas, elas são importantes, pai." "Lucas." Ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. O nome de Lucas sempre trazia dor, não só para ela, mas também para Eduardo. Porém, o silêncio que envolvia a história do irmão a atormentava, e Ana não conseguia simplesmente ignorar. Eduardo, no entanto, perdeu a paciência.
Fechou o contrato que estava lendo com um estalo e olhou para Ana com olhos severos. Lucas escolheu o próprio caminho, disse ele com a voz afiada. Ele fez suas escolhas e pagou o preço. Eu não tenho por que me prender ao passado. Não vou me deixar ser influenciado por cartas de um filho ingrato que virou as costas para tudo o que eu ofereci. Ana sentiu uma pontada de dor no peito ao ouvir as palavras do pai. Ingrato? Repetiu ela, incrédula. Lucas nunca quis o dinheiro, pai. Ele só queria que você o visse pelo que ele era, não pelo que você esperava que ele fosse. Eduardo deu de ombros, a expressão de desdém ainda mais visível. Isso não importa mais, Ana. Ele se foi. E quanto mais cedo você aceitar isso, melhor será para todos. Ana olhou para o pai com os olhos marejados, mas cheia de determinação. Você pode ter desistido de Lucas, pai, mas eu não. E um dia você vai se arrepender por ter ignorado tudo isso. Ela virou-se para sair, mas antes de fechar a porta, lançou um último olhar para as cartas sobre a mesa. Eduardo não as tocou. Sozinho novamente em seu escritório, Eduardo olhou para os papéis em frente a ele, mas agora sua concentração parecia ter escapado. Ele passou a mão pelo rosto, sentindo um cansaço que raramente admitia. Por um breve momento ele olhou para as cartas que Ana havia deixado, mas logo desviou o olhar. Não estava pronto para enfrentar o que aquelas palavras guardavam. Eduardo Monteiro sempre foi um homem de decisões firmes e inabaláveis. Mas ali, sozinho em seu escritório, com o fantasma do passado batendo à porta, ele sentiu uma leve dúvida se formando no fundo de sua mente, embora ele se recusasse a admitir. Enquanto isso, Marina, sentada no banco de um parque próximo, olhava para o horizonte. Seu coração estava pesado com o luto pelo marido e pela incerteza de seu futuro. Mas no fundo ela sabia que precisaria continuar lutando, e essa luta estava apenas começando. O tempo parecia arrastar-se desde o dia em que tudo desmoronou. Marina agora encarava um vazio assustador, sem saber para onde ir. As ruas da cidade, antes familiares, pareciam frias e desconhecidas. O peso da demissão se misturava com o medo crescente de não conseguir sustentar a si mesma e ao bebê que carregava. As contas começavam a se acumular, e cada dia sem resposta das vagas de emprego deixava o desespero mais forte. Marina sentou-se no sofá de sua pequena casa, segurando o celular na mão, tentando refazer os passos. Ela havia tentado tantas entrevistas, enviado tantos currículos, e as respostas eram sempre as mesmas. Voltamos a entrar em contato. Mas o contato nunca vinha. Seus olhos se fixaram na parede da sala, onde um pequeno retrato de seu falecido marido ainda estava pendurado. Aquele sorriso que um dia lhe trouxe conforto agora parecia um lembrete doloroso da ausência. Ela sentiu o bebê se mexer e suspirou, passando a mão pela barriga. As lágrimas, sempre tão próximas de cair, desta vez ela tentou conter. Precisava ser forte, mas sozinha, tudo parecia mais pesado. O que faria sem um emprego? Como conseguiria prover o básico quando o bebê nascesse? A ansiedade apertava seu peito como uma corda invisível, tirando-lhe o fôlego. Enquanto Marina lutava para se manter firme em sua mansão, Eduardo Monteiro mantinha seu ritmo inabalável. O escritório agora parecia mais silencioso do que nunca. O contraste entre a grandiosidade da sala e o peso do silêncio o incomodava, embora ele não admitisse. Sua secretária passava relatórios, contratos iam e vinham, mas sua mente parecia sempre retornar às cartas que Ana Beatriz havia deixado na mesa, intocadas. Eduardo tentou manter o foco nos negócios, na rotina que sempre o sustentou, mas algo dentro dele começava a se mexer, como um incômodo persistente. Mesmo assim, ele se recusava a aceitar que essas pequenas rachaduras poderiam eventualmente derrubá-lo. Naquela manhã, ao sentar-se em sua grande cadeira de couro, Eduardo notou as cartas de Lucas ainda em cima da mesa. O envelope amassado era uma presença incômoda, mas ele não permitiria que isso atrapalhasse seus negócios. Não agora. Não nunca. Ele pegou os contratos do dia e começou a assiná-los, sem dar uma segunda olhada nas cartas.
O rosto severo com as sobrancelhas franzidas mostrava claramente que ele se recusava a lidar com qualquer coisa que não fosse o trabalho. Para ele, tudo o que importava era manter o controle. Lucas já não estava aqui. Era uma escolha dele, e Eduardo jamais permitiria que suas próprias decisões fossem questionadas. No entanto, as palavras de Ana Beatriz ainda ecoavam em sua mente. Um dia você vai se arrepender, pai. Ele tentava afastar a frase da cabeça, mas ela persistia, como um eco em uma sala vazia. Longe dali, Marina decidiu que não podia mais se dar ao luxo de esperar uma resposta. Precisava de qualquer trabalho, mesmo que fosse temporário. Sentou-se na cama pequena do quarto que dividia com tantas lembranças, abraçou um travesseiro e chorou silenciosamente. Ela tinha feito de tudo para ser forte, mas agora a solidão pesava mais que qualquer coisa. Ela precisava de ajuda, mas quem estenderia a mão? As memórias de seu marido voltaram à tona. Ele sempre fora o protetor, aquele que sabia o que fazer em momentos difíceis. Mas agora, ela estava sozinha, sem ninguém para lhe dar conselhos, sem ninguém para compartilhar as dificuldades. E com um bebê a caminho, a pressão era esmagadora. Enquanto Marina enfrentava seus próprios demônios, Eduardo, cercado pelo luxo de sua mansão, recusava-se a ceder. Sua vida sempre havia sido baseada em controle e poder, e ele se orgulhava disso. No entanto, as cartas continuavam a perturbá-lo. Sentiu uma raiva crescer no peito por ter permitido que algo tão insignificante afetasse sua concentração. De repente, Eduardo pegou as cartas e, com um gesto brusco, jogou-as na gaveta mais baixa da escrivaninha, como se quisesse enterrá-las ali para sempre. Isso não muda nada, murmurou para si mesmo. Essas cartas não vão mudar o que eu sou. Ele repetia essas palavras como se estivesse tentando se convencer de que sua indiferença era a escolha certa. Ana Beatriz, observando de longe, sabia que algo estava mudando no pai, mesmo que ele negasse. Ela sentia que, por mais que ele se escondesse atrás daquela máscara de frieza, a verdade estava começando a se infiltrar em sua mente. No entanto, ela sabia que ainda levaria tempo para que Eduardo finalmente enfrentasse o passado. E o tempo talvez não estivesse a seu favor. A manhã se arrastava, e Marina, já sem forças para chorar, levantou-se com um último suspiro. Ela precisava continuar. Não havia outra escolha. Precisava lutar por ela e por seu bebê, mesmo que o mundo parecesse desabar ao seu redor. Eu vou dar um jeito, sussurrou para si mesma, enquanto se olhava no espelho. Eu preciso dar um jeito. Mas em algum lugar ela sabia que sozinha não conseguiria. A dúvida e o medo estavam sempre à espreita, e o peso do que estava por vir era maior do que qualquer um poderia imaginar. A noite havia caído sobre a mansão Monteiro, e o silêncio no escritório de Eduardo era quebrado apenas pelo som suave do relógio na parede. Eduardo permanecia sentado em sua cadeira de couro, cercado pelos papéis de negócios. Mas, desta vez, ele não conseguia focar. Sua mente estava a milhares de quilômetros dali, presa no passado. Desde o confronto com Ana Beatriz, as palavras dela ecoavam em sua mente. O nome de Lucas, sempre envolto em mágoas e lembranças dolorosas, parecia ter ganho um novo peso. Ele havia se esforçado tanto para esquecer, para enterrar o passado, mas agora sentia que isso era impossível. Algo estava mudando, algo que ele não sabia como controlar. Seus olhos, antes frios e calculistas, estavam agora perdidos no vazio. E pela primeira vez em muito tempo, Eduardo permitiu que seu coração sentisse. Ele se lembrava de Lucas quando ainda era pequeno, cheio de vida, curioso e sempre buscando a aprovação do pai. Ele queria ser visto por quem ele era, não por quem eu esperava que ele fosse. A frase de Ana ecoou novamente. Eduardo fechou os olhos por um momento. As lembranças começaram a vir com força, como uma maré incontrolável. Ele se lembrou de quando Lucas, ainda menino, segurava sua mão enquanto andavam pelo jardim. Naquela época, o mundo parecia mais simples, mas à medida que Lucas cresceu, a distância entre os dois aumentou. Eduardo sempre exigia mais, sempre queria que o filho fosse uma cópia fiel de si mesmo, enquanto Lucas ansiava por seguir seu próprio caminho. A dor dessas lembranças o atingiu de forma inesperada,
como se uma barreira invisível tivesse sido rompida. Eduardo se sentiu vulnerável, exposto. Seus olhos, secos por tanto tempo, começaram a encher-se de lágrimas, e ele não lutou contra elas. Deixou que uma lágrima escorresse por seu rosto, enquanto o nome de Lucas, há tanto tempo não pronunciado, pairava no ar de sua mente. Sentindo-se repentinamente pesado, Eduardo olhou para a mesa. As cartas de Lucas, que ele havia jogado de lado com tanto desprezo, pareciam agora chamá-lo. Será que chegou o momento de finalmente enfrentar o que ele havia ignorado por tanto tempo? Com um suspiro profundo, Eduardo estendeu a mão e pegou o envelope amassado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele rasgava a borda do envelope, expondo o conteúdo que há muito evitava. Ele não estava preparado para o que viria a seguir. A primeira carta continha poucas palavras. Lucas falava de suas esperanças e frustrações, do desejo de ser aceito pelo pai e de encontrar um caminho diferente na vida. Mas, conforme Eduardo folheava as outras cartas, algo chamou sua atenção. Entre os papéis, havia uma pequena foto presa em uma das cartas. Eduardo a puxou lentamente, e o que viu o deixou sem chão. Era uma foto de uma mulher, de olhos grandes e expressão séria. Marina. Seu coração disparou. O choque foi tão intenso que Eduardo se levantou abruptamente da cadeira, deixando a carta cair no chão. Marina. A mulher que ele havia demitido tão cruelmente dias atrás. Era ela. A imagem da mulher grávida saindo humilhada de sua empresa voltou à sua mente com força total. Ele não conseguia acreditar. Marina era a mesma mulher que Lucas havia mencionado nas cartas. Ela era a mulher de seu filho. E agora ela carregava. Eduardo sentiu seu corpo vacilar. O peso da descoberta o atingiu em cheio. Marina estava grávida. E agora ele sabia de quem era o filho. Uma mistura de emoções tomou conta dele. Raiva, culpa, arrependimento. Ele havia demitido Marina sem sequer lhe dar uma chance. Ele a havia tratado com crueldade, sem saber que ela estava ligada à pessoa que ele tanto tentava esquecer. Agora, tudo estava diferente. Com o coração pesado, Eduardo sentou-se novamente, ainda em estado de choque. Como ele pôde ser tão cego? A mulher que ele humilhou era a mesma que Lucas amava. E o bebê era o seu neto. As lágrimas que antes haviam sido solitárias agora caíam com mais força. Eduardo, o homem que se orgulhava de sua frieza e controle, estava desmoronando. A culpa o corroía por dentro, e a dor de ter perdido o filho sem jamais se reconciliar agora se multiplicava com essa nova revelação. Ele pegou a foto de Marina novamente e a segurou entre os dedos. Seu olhar fixou-se na imagem por um longo tempo, e a voz de Lucas parecia sussurrar em sua mente, como se ele estivesse ali, cobrando o que Eduardo havia negado a vida inteira: amor e compreensão. Eu estraguei tudo, murmurou Eduardo, sua voz rouca pelo choro contido. Eu estraguei tudo. A culpa o consumia. Pela primeira vez, ele percebeu que não havia mais como fugir. O passado havia voltado para cobrá-lo, e agora ele precisava lidar com as consequências. A única pergunta que restava era: seria tarde demais para se redimir? Eduardo não conseguia mais escapar da verdade. A imagem de Marina grávida, humilhada em seu escritório, não saía de sua mente. E agora, com a revelação de que ela era a mulher de Lucas, o passado que ele tanto tentou evitar estava ali, bem diante de seus olhos. Ele precisava de respostas. Naquela manhã, Eduardo descobriu que Marina havia sido levada ao hospital. O estresse da demissão, combinado com os 7 meses de gravidez, havia comprometido sua saúde. Marina agora estava internada, e a notícia chegou a Eduardo como uma bomba. Ele sabia que não podia mais fugir. Era hora de confrontar o que ele temia. Ao chegar ao hospital, o ambiente era muito diferente da sua luxuosa mansão ou do frio escritório onde comandava seus negócios. O cheiro de desinfetante no ar, o som dos monitores cardíacos e o movimento frenético dos enfermeiros faziam Eduardo se sentir desconfortável. Ali, ele não tinha controle. E pela primeira vez, isso o aterrorizava. Ele caminhou pelos corredores até chegar ao quarto de Marina. Parou diante da porta, respirou fundo,
tentando organizar seus pensamentos. Mas a verdade era que, pela primeira vez em anos, Eduardo não sabia o que dizer ou como agir. Quando ele abriu a porta, Marina estava deitada na cama, visivelmente abatida, com a mão sobre a barriga. Seus olhos se voltaram para Eduardo e ela não conseguiu esconder a surpresa ao vê-lo ali. O silêncio pairou no ar por alguns segundos, até que Eduardo, sem conseguir segurar a tensão, falou com firmeza. Precisamos conversar. Marina sentiu o coração acelerar. Sabia exatamente o que estava por vir. Você sabia que Lucas era meu filho? Eduardo disparou, sem rodeios. Marina piscou, tentando controlar as emoções. Eu não sabia quem você era até aquele dia na empresa. Eu nunca soube, respondeu ela, sua voz ainda fraca pelo estresse dos últimos dias. Eduardo deu alguns passos para dentro do quarto, aproximando-se da cama. Seu olhar estava fixo em Marina, tentando decifrar cada palavra, cada gesto. E o bebê? Perguntou. A voz agora carregada de uma mistura de desespero e raiva contida. O bebê é realmente de Lucas? O silêncio tomou conta da sala mais uma vez. Marina apertou a mão sobre a barriga, sentindo o movimento suave do bebê dentro dela. As lembranças de Lucas ainda estavam frescas em sua mente, mas agora, diante de Eduardo, ela sabia que não tinha mais como evitar essa conversa. Eu não tenho por que mentir sobre isso, respondeu ela, finalmente, com os olhos fixos no chão. O bebê é filho de Lucas, sempre foi. Eduardo fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da resposta, mas algo dentro dele ainda resistia, ainda queria a confirmação, a certeza absoluta. Eu preciso de provas, disse ele, a voz agora mais controlada. Quero que você faça um exame de DNA. Precisamos saber a verdade. Marina respirou fundo, o cansaço emocional pesando sobre seus ombros. Ela já havia passado por tantas coisas, e agora, essa nova exigência parecia ser apenas mais uma luta. Mas ao olhar nos olhos de Eduardo, ela viu algo que não esperava. Medo. Ele não estava ali apenas para confrontá-la, mas também para lidar com as próprias inseguranças, com o passado que ele havia negligenciado. Eu aceito fazer o exame, disse Marina com a voz firme. Eu não tenho nada a esconder. Eduardo a observou por mais um instante, tentando processar o que acabara de ouvir. O alívio misturado ao suspense deixou o ambiente ainda mais denso. Ele sabia que o resultado daquele exame mudaria tudo. Mas e se o bebê não fosse de Lucas? Essa pergunta o atormentava. Ele deu meia volta, caminhando até a porta, mas antes de sair, voltou-se para Marina. Quando o resultado sair, saberemos a verdade, e então não haverá mais dúvidas. O clima no quarto continuou pesado, mesmo depois que Eduardo saiu. Marina fechou os olhos, exausta pela tensão da conversa. Sabia que aquele exame mudaria tudo, para ela e para Eduardo. Agora, só restava esperar. De volta à mansão, Eduardo sentou-se em seu escritório, as mãos tremendo levemente enquanto segurava um copo de uísque. O peso da espera era quase insuportável. Ele, que sempre fora um homem de respostas rápidas e decisões firmes, agora estava preso em um limbo de incertezas. A dúvida corroía sua mente. Eduardo nunca pensou que pudesse ser tão vulnerável a uma situação como essa. Mas agora ele estava prestes a descobrir a verdade, e isso o deixava à beira de um colapso emocional. O relógio na parede parecia girar mais devagar, cada segundo uma eternidade. A lembrança de Lucas estava mais viva do que nunca. Ele se lembrava das discussões, das vezes em que Lucas tentou se aproximar, das tentativas de reconciliação que Eduardo ignorou. Agora ele só podia se perguntar: se tudo isso tivesse sido diferente, Lucas ainda estaria vivo? Eduardo se levantou abruptamente, atordoado pelos próprios pensamentos. Ele caminhou pelo escritório, olhando para a foto de Lucas que ainda estava em cima da prateleira, uma das poucas lembranças físicas que ele havia permitido manter. Por que tudo teve que ser assim? Murmurou, sentindo uma nova onda de emoções o dominar. Mas a resposta não viria com facilidade. Ele sabia que a única coisa que poderia fazer agora era esperar o resultado do exame. E com isso,
A verdade que tanto temia seria revelada. O hospital estava silencioso naquela tarde. Marina, deitada na cama, olhava para o teto, o som das máquinas ao redor e a respiração pesada de seus próprios pulmões criando uma espécie de trilha sonora estranha. O peso da espera era insuportável. Tudo ao seu redor parecia suspenso no tempo. Sabia que o exame de DNA seria a chave para resolver aquele nó em sua vida. Mas, além disso, a gravidez exigia ainda mais cuidado do que imaginava. Os médicos haviam sido claros. Embora ela estivesse estabilizada por hora, a gravidez era considerada de risco. O estresse constante, a falta de repouso adequado, tudo contribuía para colocar a saúde dela e do bebê em perigo. Você precisa de descanso absoluto, disseram os médicos antes de alertarem. Pode ir para casa, mas precisa tomar muito cuidado daqui para frente. Qualquer deslize pode ser fatal. Marina sentiu uma mistura de alívio e medo. Ela poderia voltar para casa, mas as incertezas sobre o futuro ainda a assombravam. O bebê estava bem por enquanto, mas o peso da responsabilidade parecia aumentar a cada segundo. A situação com Eduardo, as lembranças de Lucas, a incerteza sobre o que viria a seguir, tudo era como uma tempestade que ela não sabia se conseguiria atravessar. Ela tinha certeza de que o bebê era de Lucas. Nunca houvera dúvidas em sua mente. Lucas foi o único homem em sua vida, e a ideia de precisar provar isso a Eduardo lhe causava uma dor profunda. Mas Marina sabia que não tinha outra escolha. Aceitou o exame de DNA porque sabia que não havia nada a esconder. Mas o fato de Eduardo duvidar de sua palavra a feria de um jeito que ela não conseguia explicar. No fundo, tudo o que Marina queria era paz. Queria que seu filho nascesse saudável. Queria deixar todo esse pesadelo para trás. Mas, por ora, tudo o que podia fazer era esperar. Esperar pelo resultado do exame. Esperar para ver se sua gravidez continuaria sem complicações. Esperar para entender o que viria a seguir. Enquanto Marina lidava com a angústia no hospital, Eduardo estava em sua mansão, imerso em uma agonia diferente. O peso do passado, que ele havia evitado por tanto tempo, agora estava sobre seus ombros como uma... Naquela noite, enquanto ele se servia de uma dose generosa de uísque, seu celular vibrou em cima da mesa. Eduardo sabia exatamente o que era. O resultado do exame de DNA havia chegado. Ele parou, o copo a meio caminho da boca, olhando para o celular, como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. A tela brilhava, exibindo a notificação do e-mail. Eduardo sentiu o coração acelerar, as mãos suando levemente. A decisão estava ali, a um toque de distância, mas ele não se moveu. Ele não estava pronto, não ainda. Aquele pedaço de informação poderia mudar tudo. Poderia confirmar aquilo que ele tanto temia, que o bebê de Marina era de fato seu neto. E se fosse verdade, o que ele faria? O que ele diria? O peso da responsabilidade, a culpa pelo modo como tratou Marina, tudo isso o deixava em pânico. Ele não era um homem acostumado a lidar com emoções profundas, muito menos com arrependimento. Eduardo encarou a tela do celular por mais alguns minutos, mas não teve coragem de abrir o e-mail. Sabia que o resultado estava ali, mas simplesmente não conseguia enfrentá-lo naquele momento. Seu coração, tão habituado a decisões rápidas e implacáveis, agora hesitava. Colocou o copo de uísque de lado e desligou o celular, empurrando-o para longe, como se isso fosse adiar o inevitável. Mas, no fundo, ele sabia que a verdade não podia ser evitada para sempre. O exame de DNA era apenas o início. O que ele faria com a informação? Isso ainda era um mistério. Enquanto isso, Marina sentia-se à beira do esgotamento. As palavras dos médicos continuavam ecoando em sua mente. Precisa tomar cuidado. A gravidez ainda é delicada. Ela sabia que qualquer complicação poderia significar o fim de tudo. O medo por seu bebê a consumia. A cada movimento que sentia dentro de si, ela se perguntava se teria forças para seguir adiante. E então havia Eduardo. Ele estava lá fora, esperando o mesmo resultado que ela. A tensão entre eles parecia crescer, mesmo sem que dissessem uma única palavra. Marina sabia que o confronto não havia terminado. O exame de DNA ainda era uma barreira entre eles. E quando o resultado finalmente fosse revelado, o que restaria?
A incerteza corroía ambos. Marina, com medo pelo futuro de seu filho, e Eduardo, com medo de encarar o que sabia ser verdade. A dúvida pairava sobre eles como uma sombra, ameaçando sufocar qualquer esperança de resolução. Marina olhou pela janela do hospital, observando as luzes da cidade lá fora. Tinha tanto a perder, e sentia como se cada decisão que tomava a levasse mais para perto do abismo. Mas precisava ser forte. Por ela. Pelo bebê. Na mansão, Eduardo andava de um lado para o outro em seu escritório, incapaz de encontrar paz. O resultado estava ali, pronto para ser lido. Mas, no fundo, ele sabia que, uma vez que a verdade fosse revelada, não haveria como voltar atrás. E se o bebê fosse mesmo de Lucas, ele teria que lidar com as consequências de seus próprios erros. Mas Eduardo não estava pronto para essa verdade. O tempo parecia se arrastar para Eduardo. Depois de tantas horas, ele finalmente reuniu coragem para abrir o e-mail. O exame de DNA estava ali, diante de seus olhos, e a verdade que ele tanto temia não podia mais ser adiada. Ele clicou no arquivo, sentindo o coração bater forte no peito. As palavras no documento eram simples, diretas, mas o impacto delas o atingiu com a força de uma tempestade. O bebê que Marina carregava era, sem sombra de dúvidas, filho de Lucas, seu neto. Eduardo soltou o ar que nem percebera estar prendendo. A confirmação era um alívio misturado com um peso insuportável. Ele havia passado dias fugindo dessa realidade, mas agora não havia mais como escapar. O bebê era parte de sua família, parte de seu sangue, e ele havia humilhado a mãe da criança sem saber. A culpa o esmagava, e as lembranças de Lucas tornavam tudo ainda mais doloroso. É verdade, murmurou Eduardo, com os olhos fixos no documento. Eu tenho um neto. O que ele faria a partir daquele momento? A vida que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. Eduardo sabia que, mais cedo ou mais tarde, precisaria tomar uma decisão. Marina era a mãe de seu neto, e de alguma forma ele precisava reparar o dano que havia causado. Mas como? Sem perder mais tempo, Eduardo pegou as chaves do carro e saiu às pressas. Ele sabia exatamente onde precisava estar. O hospital. Ele precisava ver Marina. Agora que sabia a verdade, precisava falar com ela. Precisava explicar, implorar por perdão e, acima de tudo, garantir que o futuro de seu neto estivesse seguro. Nada mais importava naquele momento. Ao chegar ao hospital, Eduardo atravessou os corredores com passos firmes, a ansiedade queimando em seu peito. Cada segundo parecia um desafio para sua paciência. Ao chegar ao balcão de atendimento, ele parou bruscamente e perguntou: Marina dos Santos, ela ainda está internada? A atendente olhou para ele, surpresa com a urgência em sua voz. Marina dos Santos? Ela recebeu alta hoje de manhã, senhor. Eduardo congelou por um momento. Ela já havia saído. Você tem certeza? Sua voz saiu mais rouca do que ele pretendia. A mulher confirmou com um aceno de cabeça. Sim, ela foi liberada. Não tenho mais informações. Eduardo recuou lentamente, tentando absorver a notícia. Marina havia saído do hospital. E agora, onde ela estava? Sua mente começou a correr, buscando soluções, alternativas. Ele precisava encontrá-la, falar com ela. Tudo havia mudado com o resultado do DNA. Ele não podia deixar que isso terminasse assim, com ela desaparecendo de sua vida. Sem mais hesitar, Eduardo pegou o celular e procurou o número de Marina. Havia conseguido o contato dela por meio do hospital dias antes, e agora era sua única chance. Ele se afastou do hospital indo em direção ao estacionamento enquanto discava o número. A linha chamou uma vez, depois outra, e mais outra. Eduardo apertava o volante com força enquanto esperava. Finalmente, do outro lado da linha, ele ouviu o clique. Marina atendeu. Alô? A voz dela soou, baixa e cansada, como se ela ainda estivesse se recuperando dos últimos dias. Eduardo ficou em silêncio por um segundo, sentindo a tensão aumentar dentro de si. Esse era o momento. Ele precisava ser direto, claro, e principalmente precisava mostrar que estava disposto a fazer o que fosse necessário.
Ele sabia que as desculpas não seriam suficientes, então tinha outra proposta em mente. Marina, sou eu, Eduardo Monteiro. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Eu sei que você saiu do hospital, precisamos conversar. Eu tenho algo importante para te dizer. Do outro lado, o silêncio de Marina foi ensurdecedor. Eduardo não sabia o que ela estava pensando, mas não podia se dar ao luxo de hesitar agora. Ele precisava garantir o futuro de seu neto. Eu li o resultado do DNA, Marina. O bebê é de Lucas. A verdade agora estava exposta. Eduardo sabia que a próxima parte da conversa seria ainda mais difícil, mas ele precisava dizer tudo. Eu cometi muitos erros. Fiz coisas que não posso consertar, mas estou disposto a fazer o que for necessário. Quero garantir que você e o bebê tenham tudo o que precisam. Eduardo fez uma pausa tentando organizar as palavras. Estou oferecendo uma quantia vitalícia, Marina. O suficiente para que você nunca precise se preocupar com dinheiro novamente. Quero que meu neto tenha tudo de melhor. É o mínimo que posso fazer por você e pela criança. Mais uma vez, o silêncio do outro lado da linha parecia uma eternidade. Eduardo respirou fundo, aguardando a resposta de Marina. Ele sabia que o dinheiro não consertaria o que havia feito, mas era sua única forma de tentar remediar a situação. Oferecer uma fortuna vitalícia era a maneira mais direta que ele conhecia de garantir o bem-estar do neto. O telefone permanecia em silêncio e a tensão entre os dois era quase palpável. Eduardo apertou o celular contra o ouvido, seu coração batendo forte no peito. Ele não sabia o que esperar. Do outro lado da linha, Marina escutou atentamente a oferta de Eduardo. Cada palavra que saía da boca dele parecia mais pesada que a anterior. A ideia de receber uma quantia vitalícia, como se o futuro dela e do filho pudesse ser comprado, a encheu de uma raiva silenciosa. Ela fechou os olhos por um instante, tentando controlar a onda de indignação que subia em seu peito. Tudo o que Eduardo havia feito, as humilhações, a indiferença, e agora essa tentativa de compensar tudo com dinheiro, era demais. Eduardo aguardava uma resposta acreditando que sua proposta resolveria a situação. O silêncio de Marina o deixou ansioso, mas ele não estava preparado para a reação que viria. Eu não acredito no que você acabou de dizer, respondeu Marina, a voz carregada de desprezo. Você acha que pode consertar tudo com dinheiro? Acha que meu filho está à venda? Que eu estou à venda? Eduardo sentiu o impacto das palavras dela como um soco no estômago. Marina, não foi isso que eu quis dizer, tentou justificar, mas ela não o deixou continuar. Você não entende, não é? A voz de Marina, firme e cheia de emoção, o atravessava. O que aconteceu entre nós, a maneira como você me tratou, o que você fez com Lucas, nada disso pode ser apagado com dinheiro. Eu não quero o seu dinheiro, Eduardo. Nem eu, nem meu filho estamos à venda. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eduardo estava completamente atordoado. Nunca havia imaginado que ela recusaria a oferta. Para ele, garantir o bem-estar do neto com uma quantia vitalícia parecia a solução lógica, mas Marina via as coisas de maneira completamente diferente. Você me humilhou, Eduardo. Me tratou como se eu fosse nada. E agora quer me comprar como se isso fosse resolver tudo? Não. Eu e meu filho vamos seguir sozinhos. Não precisamos de você. Eu não quero seu dinheiro nem sua ajuda. A firmeza nas palavras de Marina deixou claro que essa conversa estava encerrada. Eduardo sentiu o chão desabar sob seus pés. Ele tentou balbuciar algo, mas antes que pudesse encontrar as palavras, o som do telefone sendo desligado cortou a linha. Marina havia encerrado a conversa, e com ela, parecia ter cortado qualquer possibilidade de reconciliação. Eduardo permaneceu imóvel, com o celular ainda na mão, sentindo o vazio se expandir dentro dele. Ela havia rejeitado sua oferta, rejeitado sua tentativa de compensar os erros. O peso da situação finalmente caiu sobre ele. Marina não queria seu dinheiro, e agora ele não tinha ideia do que fazer. Pela primeira vez, Eduardo estava sem respostas. Desesperado, ele tentou ligar de novo, mas a linha já estava desligada. Marina havia desaparecido de sua vida tão rapidamente quanto havia surgido. Eduardo se levantou, atordoado,
caminhando de um lado para o outro em seu escritório, sua mente a mil. O que faria agora? Naquela noite, Eduardo mal conseguiu dormir. As palavras de Marina ecoavam em sua mente como um pesadelo repetitivo. O orgulho dele havia sido esmagado, e pela primeira vez ele sentiu que o dinheiro não resolveria nada. Ele havia subestimado Marina, subestimado o quanto ela prezava pela dignidade que ele havia tentado destruir. Nos dias seguintes, Eduardo tentou de todas as maneiras contatar Marina. Ligou diversas vezes, mas todas as tentativas foram ignoradas. Ele então tentou ir ao hospital esperando que ela ainda estivesse em contato com os médicos, mas foi informado de que ela havia recebido alta e desaparecido. Não havia mais rastros de Marina. O desespero tomou conta de Eduardo. Ele começou a procurar por ela em todos os lugares que conseguia imaginar, perguntando aos conhecidos, tentando conseguir alguma informação sobre seu paradeiro. Mas Marina havia sumido completamente. Dias se passaram, e cada tentativa de encontrá-la parecia em vão. Ninguém sabia onde ela estava. Eduardo, um homem acostumado a ter controle de tudo ao seu redor, agora se via impotente. O destino de seu neto, de seu sangue, estava nas mãos de uma mulher que ele havia rejeitado e humilhado, e agora ela estava fora de seu alcance. Uma noite, sozinho em sua mansão, Eduardo sentou-se em seu escritório, a cabeça apoiada nas mãos, o peso da culpa e da impotência esmagando-o. Ele havia passado dias buscando respostas, mas tudo que encontrava era silêncio. Marina havia desaparecido, e ele não sabia para onde ela havia ido. O arrependimento queimava em seu peito como um fogo incontrolável. O orgulho que o mantivera forte durante tantos anos agora parecia uma maldição. Marina estava certa. Ele havia tentado comprar o perdão dela. Tentado resolver tudo com dinheiro, como sempre fez. Mas essa situação era diferente. Nada do que ele fizera havia funcionado. E agora, a única coisa que realmente importava estava fora de seu alcance. Eduardo olhou para a mesa à sua frente. As cartas de Lucas ainda estavam ali, agora sem o peso de mistérios, mas carregadas de lembranças dolorosas. Ele pegou uma das cartas e a leu novamente, as palavras de Lucas ressoando em seu coração com uma força ainda maior. Pai, tudo o que eu queria era que você me visse pelo que sou, não pelo que você espera que eu seja. A mesma lição que ele havia ignorado com Lucas, agora se repetia com Marina e o neto que ele mal conhecia. Eduardo sentiu as lágrimas voltarem aos olhos, mas desta vez ele não as conteve. O desespero por ter perdido o filho o atingia com ainda mais força. E agora ele estava à beira de perder também o neto, mesmo antes de conhecê-lo. Ele estava sozinho, cercado por sua riqueza, mas vazio por dentro. Marina e o bebê eram as únicas conexões que ele tinha com Lucas, e agora, sem eles, Eduardo sentia-se mais perdido do que nunca. O dinheiro que ele tanto prezava não era mais uma ferramenta de poder. Agora, era apenas um lembrete de tudo o que ele havia perdido. Ana Beatriz não conseguia parar de pensar em Marina. Desde que soubera que ela havia desaparecido, não descansou até encontrar uma pista sobre seu paradeiro. O desespero de Eduardo a consumia, mas Ana sabia que Marina estava ferida demais para ser facilmente convencida. A situação exigia cautela, e Ana sabia que ela própria precisaria lidar com isso. Finalmente, após dias de buscas e ligações, Ana conseguiu encontrar o local onde Marina havia se escondido. Uma cidade pequena, longe do caos urbano que Marina tanto queria deixar para trás. O endereço era modesto, uma casa simples em uma rua tranquila. Quando Ana chegou, respirou fundo antes de bater à porta. Marina abriu, surpresa ao ver Ana ali. Por um instante hesitou, o olhar tenso e defensivo. Mas algo na expressão de Ana, algo na forma como ela se apresentava, fez com que Marina abaixasse a guarda. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos, até que Ana finalmente falou. Eu sei que você não quer ver Eduardo, disse Ana, a voz calma, mas carregada de emoção. E eu não te culpo por isso, mas estou aqui para pedir que me escute. Não por ele, mas por mim. Marina ficou em silêncio, seus olhos avaliando Ana com cuidado. Ela sabia que Ana não tinha culpa pelas atitudes do pai,
mas as feridas ainda eram profundas. Eu não quero saber de Eduardo, disse Marina com firmeza. Ele tentou me comprar como se o meu filho e eu fôssemos um negócio. Eu não aceito isso. Ana assentiu, compreendendo a dor de Marina. Eu sei. E ele também sabe. Meu pai cometeu muitos erros e não tem desculpa para o que fez. Mas ele está destruído, Marina. Eu nunca o vi assim. Ele se arrepende profundamente. Eu estou aqui para pedir que você o escute, pelo menos uma vez. Marina permaneceu em silêncio, olhando para o chão. As palavras de Ana a atingiram, mas a mágoa ainda pesava. Ela pensou por alguns segundos, tentando decidir o que fazer. Ana continuou mais suave. Eu te peço por mim, não por ele. Marina suspirou profundamente. Sabia que Ana não era como o pai. Ana havia sido honesta desde o começo. Depois de mais um momento de silêncio, Marina finalmente falou. Eu vou te ouvir, Ana, mas quero deixar claro que faço isso por você e não por Eduardo. Ana assentiu aliviada. Sabia que convencer Marina seria difícil, mas agora havia uma chance. Obrigada, disse ela com sinceridade. Vou trazer meu pai, mas prometo que ele virá de coração aberto. Ele está preparado para se humilhar, para implorar pelo perdão que você merece. Na manhã seguinte, Eduardo chegou à casa onde Marina estava. O caminho até ali havia sido longo e doloroso. Ele sabia que aquela seria uma das conversas mais difíceis de sua vida. Pela primeira vez, ele não tinha controle sobre o resultado. Quando saiu do carro, sentiu o coração bater mais rápido do que nunca. Marina esperava na pequena sala da casa. Quando Eduardo entrou, os olhos dela se fixaram nele, mas sua expressão era de frieza. Ela havia passado por muito desde que ele a humilhou, e agora ele precisaria provar que estava verdadeiramente arrependido. Eduardo parou à frente dela. A tensão no ar era palpável. Ele não sabia por onde começar. Marina, disse ele, com a voz carregada de emoção. Eu não sei nem como começar a pedir perdão. Marina cruzou os braços, mantendo a postura rígida. Eu já disse a Ana, Eduardo, não estou à venda. Se você veio aqui achando que pode me comprar de novo, não perca seu tempo. Eduardo balançou a cabeça com o olhar baixo. Não foi por isso que vim. Sua voz tremeu levemente. Eu cometi erros terríveis e você tem todo o direito de me odiar. Eu mereço isso. Mas eu não consigo seguir em frente sabendo o que fiz com você. Saber que eu te humilhei, que tratei você e o nosso neto como se fossem menos do que são, isso me destrói. Marina o observava em silêncio, mas seus olhos denunciavam a dor que ainda sentia. Eduardo continuou com a voz mais rouca e pesada. Lucas, ele tentou se aproximar de mim tantas vezes e eu o empurrei para longe. Quando ele se foi, eu pensei que nunca teria a chance de me redimir, de fazer algo certo. Agora, com você e o bebê, eu vejo que essa é a minha última chance. A última chance de corrigir, ao menos um pouco, os erros que fiz com ele. Eduardo deu um passo em direção a ela, mas parou, respeitando o espaço que Marina impôs. Eu não estou pedindo que você me aceite de volta, ou que me perdoe agora. Sei que não mereço isso, mas eu imploro que me dê a chance de ser presente, de cuidar do meu neto. Não por mim, não pelo meu ego, mas por Lucas. O peso das palavras de Eduardo caiu sobre a sala, e Marina finalmente deixou escapar um suspiro longo e contido. Eu ouvi o que você tinha a dizer. E não vou mentir, Eduardo. Ainda me machuca lembrar de tudo o que você fez. Mas por Ana e pelo bebê, eu vou te dar uma chance de mostrar que você realmente mudou. Uma chance, Eduardo. Eduardo abaixou a cabeça e as lágrimas que ele tanto segurou finalmente caíram. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia o peso do arrependimento ser confrontado pela esperança de redenção. Obrigado, Marina. Obrigado. Ele se ajoelhou diante dela num gesto de total humilhação e vulnerabilidade. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Eu me humilho diante de você porque sei que errei. Tudo o que quero é fazer o que é certo. Eu te peço do fundo do meu coração, me deixe reparar o que fiz. A cena era dolorosamente intensa. Eduardo, sempre orgulhoso e arrogante, estava ali,
aos pés de Marina, pedindo por uma chance de redenção. E Marina, observando-o naquele momento de completa vulnerabilidade, soube que, por mais difícil que fosse, precisava seguir em frente. Não por Eduardo, mas pelo filho que carregava, e pelo homem que Lucas um dia foi. O alívio de ter dado a Eduardo uma chance de redenção não durou muito. Marina sentiu uma dor forte na barriga poucas horas depois daquela conversa tensa. Era uma dor aguda, profunda, e em questão de minutos, ela percebeu que algo estava errado. O pânico tomou conta de seus pensamentos quando sentiu a barriga endurecer e as contrações começarem. Não. Não agora, murmurou tentando controlar a respiração. Não podia ser agora. Ainda faltava tempo. Eduardo, que ainda estava na casa, correu para a sala quando ouviu o gemido de dor. Marina! Ele chegou até ela, o rosto pálido de preocupação. O que está acontecendo? Marina se curvou de dor, segurando a barriga com força. Estou entrando em trabalho de parto, conseguiu dizer, a respiração pesada. Eduardo arregalou os olhos, o coração disparando em seu peito. O bebê ainda não estava pronto. Eles sabiam que o parto prematuro traria riscos, mas a realidade agora estava diante deles, e o tempo parecia estar contra eles. Eduardo não perdeu mais tempo. Pegou o telefone e chamou uma ambulância, tentando manter a calma enquanto sua mente corria com pensamentos desesperados. Ele olhou para Marina, vendo o medo em seus olhos. Você vai ficar bem, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Nós vamos levar você ao hospital agora. Tudo vai ficar bem. As palavras eram ditas com firmeza, mas Eduardo não acreditava nelas. O medo pela vida do neto tomava conta dele. O bebê, tão esperado, tão importante, agora estava em perigo, e ele se sentia impotente, incapaz de fazer qualquer coisa para evitar o pior. Quando a ambulância chegou, o silêncio entre eles era quase ensurdecedor. Marina foi levada às pressas, o olhar dela fixo no teto da ambulância, as lágrimas brotando em seus olhos. Ela sabia que o bebê corria risco. Os médicos já haviam alertado sobre a gravidez de risco e agora a realidade cruel se apresentava. As horas seguintes foram um borrão de tensão e expectativa. Marina foi levada diretamente para a sala de parto ao chegar ao hospital, enquanto Eduardo aguardava do lado de fora, seu coração batendo no peito como se estivesse prestes a explodir. Ana Beatriz chegou logo depois, o rosto dela pálido de preocupação. Ela correu até o pai, os olhos fixos na porta da sala de parto. O que aconteceu? Perguntou Ana, a voz trêmula. Ela entrou em trabalho de parto antes da hora, respondeu Eduardo, passando a mão pelos cabelos. O bebê pode não sobreviver. A tensão entre eles era palpável. Ana apertou a mão do pai, ambos compartilhando o medo pelo futuro daquele bebê, que carregava tanto significado para a família. Eduardo nunca havia se sentido tão vulnerável, tão impotente. Ele, que sempre teve controle de tudo em sua vida, agora estava nas mãos do destino. Minutos pareciam horas enquanto esperavam notícias. Cada vez que uma enfermeira passava por eles, o coração de Eduardo e Ana saltava no peito, esperando por alguma atualização. O som dos passos no corredor, os bips distantes dos aparelhos, tudo parecia amplificado pela ansiedade. Dentro da sala de parto, Marina lutava para manter o controle. O parto era difícil, o bebê estava frágil, e os médicos faziam de tudo para garantir a sobrevivência da criança. O medo pelo filho que ainda não nascera a consumia. Ela sabia que a situação era delicada, mas se agarrava à esperança de que, de alguma forma, tudo daria certo. O bebê precisava sobreviver. Ele precisava. Eduardo, do lado de fora, sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos. Ele não sabia mais o que fazer além de esperar. Esperar por uma notícia, por um sinal, por qualquer coisa que lhe desse uma resposta. Se algo acontecer com esse bebê... A frase ficou presa em sua garganta, o medo sufocando suas palavras. Ana, vendo o desespero no rosto do pai, segurou sua mão com força. Vai dar tudo certo, disse ela, tentando ser a voz da razão, mas por dentro, ela estava tão apavorada quanto ele. Finalmente, após o que pareceram ser horas intermináveis,
A porta da sala de parto se abriu. Uma médica saiu, o rosto dela sério, o que fez o coração de Eduardo quase parar. Ele se levantou de imediato, seus olhos fixos na expressão dela, tentando ler qualquer sinal. A situação foi complicada, começou a médica com a voz profissional. O bebê nasceu prematuro, como vocês já sabiam que poderia acontecer. Ele está muito frágil, mas estamos fazendo o possível para estabilizá-lo. Eduardo sentiu o corpo tremer. A notícia ainda estava longe de ser um alívio. O bebê estava vivo, mas o perigo ainda não havia passado. "Posso vê-lo?" perguntou Eduardo, a voz rouca, mal reconhecendo o próprio som. "Ainda não", respondeu a médica. "Precisamos mantê-lo na incubadora por algum tempo. Ele precisa de cuidados intensivos. Faremos tudo o que for possível, mas as próximas horas serão cruciais." Eduardo assentiu, sentindo-se incapaz de falar mais alguma coisa. Ana se aproximou e o abraçou, oferecendo o único conforto que podia. As próximas horas seriam um teste de paciência, um teste de fé, e ambos sabiam disso. O bebê, o pequeno ser que carregava o legado de Lucas, agora lutava por sua vida. Do lado de dentro, Marina estava exausta, o corpo dela enfraquecido pelo parto difícil. Mas sua mente ainda estava alerta, pensando no bebê, no que viria a seguir. Sabia que a luta ainda não tinha terminado. Precisava que seu filho sobrevivesse. Ele era sua esperança, sua razão de viver. Eduardo, agora sozinho no corredor, sentou-se em uma cadeira próxima e fechou os olhos por um momento, tentando acalmar a mente. O futuro era incerto e tudo o que restava era esperar. Esperar pela vida do neto que ele tanto ansiava conhecer. As horas que se seguiram ao parto de Marina foram as mais longas da vida de Eduardo. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem da médica dizendo que o bebê estava na incubadora, lutando para sobreviver. O silêncio no hospital era sufocante, e a única coisa que ele podia fazer era esperar. A incerteza o corroía por dentro, e cada minuto que passava parecia uma eternidade. Marina ainda estava deitada em seu quarto, se recuperando do parto difícil. Embora estivesse fisicamente exausta, sua mente não conseguia descansar. O bebê estava em perigo e, a cada pensamento, o medo apertava ainda mais seu coração. Ela se sentia impotente, incapaz de fazer qualquer coisa para ajudar o filho, que agora dependia inteiramente das mãos dos médicos. Eduardo permanecia do lado de fora, sentado na sala de espera. As paredes brancas do hospital, o som distante dos passos dos enfermeiros, tudo contribuía para uma sensação de desespero crescente. Ele havia perdido tantas oportunidades de fazer o que era certo na vida de Lucas e agora, com seu neto, ele estava à beira de perder tudo de novo. O medo do passado se repetir era insuportável. Ana Beatriz, que também estava no hospital, não saía do lado do pai. Ela o observava em silêncio, vendo o homem forte e inabalável de outros tempos transformado em alguém frágil, vulnerável. A culpa e o arrependimento haviam quebrado Eduardo, de um jeito que ela jamais imaginou ser possível. Ela tentou consolá-lo, mas sabia que naquele momento tudo o que restava era esperar. Dentro da incubadora, o bebê lutava pela vida. Era um menino pequeno, frágil, mas com uma força que ninguém esperava. Os médicos faziam o que podiam, monitorando cada batimento, cada respiração. O ambiente era frio e controlado, e os aparelhos de última geração faziam o possível para garantir que ele tivesse uma chance. As primeiras horas seriam cruciais. Marina, no entanto, não podia ficar deitada esperando. Mesmo enfraquecida, ela pediu para ver o filho. Precisava estar perto dele. Precisava sentir que ele estava lutando. Os médicos hesitaram em deixá-la sair do quarto, mas ela foi firme. Era seu direito, e ela não aceitaria ficar longe do filho por mais tempo. Quando finalmente chegou à UTI neonatal, Marina sentiu o coração apertar ao ver o pequeno ser dentro da incubadora, coberto de fios e tubos. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela se aproximava devagar. Ele era tão pequeno, tão frágil. A mãe dentro dela queria protegê-lo de todo o mal, mas tudo o que podia fazer naquele momento era torcer para que ele fosse forte o suficiente para sobreviver. Eduardo entrou logo depois, acompanhando Marina em silêncio.
Pela primeira vez desde que tudo havia começado, os dois estavam juntos, unidos pelo mesmo medo, pela mesma esperança. O silêncio entre eles era pesado, mas as emoções estavam à flor da pele. Marina olhou para Eduardo, o rosto dela marcado pelo cansaço e pela dor. Ela ainda estava machucada por tudo o que ele havia feito, mas naquele momento o único foco era o bebê. Ele vai conseguir, disse Marina, mais para si mesma do que para Eduardo. Ele vai lutar. Eduardo assentiu, incapaz de falar. As palavras pareciam inúteis diante da gravidade da situação. Ele se aproximou da incubadora, olhando para o pequeno bebê tão indefeso. Uma onda de emoção o atingiu como nunca antes. Aquele menino era parte de Lucas, parte dele, e agora estava diante dele, lutando pela própria vida. As memórias de Lucas, de quando ele era apenas um menino, vieram à tona. Eduardo se lembrava de quando Lucas era pequeno, frágil, e de como ele tinha jurado protegê-lo. Mas não havia conseguido. Tinha falhado com Lucas de tantas maneiras, e agora, com o neto, sentia o peso de todo o seu passado desmoronar sobre ele. Marina, vendo a expressão de Eduardo, percebeu que algo havia mudado nele. O homem arrogante, frio, que a havia humilhado tantas vezes, agora estava à beira de lágrimas, vendo o neto pela primeira vez. Eu deveria ter feito as coisas de outra forma, murmurou Eduardo com a voz embargada. Com Lucas, com você. Eu não posso mudar o que fiz, mas... esse menino, ele é minha última chance de fazer algo certo. Marina olhou para Eduardo ainda ressentida, mas agora entendia a profundidade do arrependimento dele. Não seria fácil esquecer tudo o que ele havia feito, mas naquele momento ela sabia que eles estavam unidos por algo maior. O bebê precisava de todos eles. O tempo passou lentamente, mas cada minuto era uma pequena vitória. O bebê, embora frágil, começava a mostrar sinais de melhora. Os médicos estavam cautelosos, mas havia esperança. O tratamento estava funcionando, e a cada batida do coração, a chance de sobrevivência aumentava. Era um processo lento, mas ele estava lutando, e isso era tudo o que importava naquele momento. Eduardo e Marina se revezavam ao lado da incubadora, enquanto Ana Beatriz trazia atualizações médicas e apoiava os dois como podia. As horas pareciam se arrastar, mas o pequeno bebê, que mal tinha nome, continuava lutando. No final da tarde, um médico entrou na UTI neonatal e se aproximou de Marina e Eduardo. Havia uma leve suavidade no olhar dele, uma pequena fagulha de esperança. O bebê está reagindo bem ao tratamento, disse ele com a voz firme. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas ele está mostrando uma força impressionante. Vamos continuar monitorando, mas as próximas horas serão decisivas. Eduardo sentiu o coração acelerar. Havia uma chance. Marina respirou fundo, sentindo uma leve esperança crescer dentro dela. O bebê estava lutando. Ela sabia que ele era forte, que de alguma forma ele iria superar. Ao lado de Eduardo, ela olhou para o filho dentro da incubadora e sussurrou com a voz embargada: "Nós estamos aqui com você. Continue lutando." Eduardo permaneceu em silêncio, mas dentro dele, uma nova determinação começava a surgir. Pela primeira vez em anos, ele sentia que havia uma chance de fazer algo certo, de consertar o passado, de cuidar de quem realmente importava. Os dias que se seguiram ao parto foram de extrema tensão. Marina, Eduardo e Ana Beatriz passaram horas intermináveis no hospital, cada um lidando com suas próprias emoções. Mas, contra todas as probabilidades, o bebê começou a reagir de maneira surpreendente. Os médicos cautelosos mantinham os olhos atentos, mas a cada dia que passava, as notícias ficavam mais otimistas. "Ele é um lutador", disseram os médicos, admirados com a força daquele pequeno ser. "Ainda temos um longo caminho pela frente, mas ele está mostrando uma recuperação extraordinária." Marina, ainda fraca pela experiência do parto, sorria aliviada toda vez que recebia uma atualização sobre o filho. Seu corpo precisava de descanso, mas sua mente estava em paz ao saber que seu bebê estava lutando e lentamente vencendo a batalha pela vida. Eduardo, por sua vez, mantinha-se ao lado dela,
oferecendo o suporte que, anos atrás, ele jamais teria imaginado ser capaz de dar. Uma semana depois, o bebê finalmente saiu da UTI e foi colocado em um quarto com cuidados menos intensivos. Marina pôde finalmente segurá-lo nos braços, sentindo o calor do filho que tanto lutou para salvar. As lágrimas caíam de seus olhos enquanto ela o observava, tocando sua pequena mão com delicadeza. Ele era uma prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a vida sempre encontrava uma maneira de se fortalecer. Eduardo estava ao lado de Marina enquanto ela embalava o bebê. As semanas de tensão e medo haviam deixado marcas profundas em todos eles, mas agora, naquele momento, sentiam-se mais próximos do que nunca. O orgulho e a frieza de Eduardo haviam desaparecido completamente. O homem que antes era incapaz de se conectar com sua própria família, agora olhava para seu neto com uma mistura de amor e arrependimento. "Ele vai ser forte como Lucas", disse Marina, a voz embargada de emoção. Eduardo olhou para o neto nos braços de Marina e assentiu. "Ele já é", respondeu com suavidade. "E nós vamos garantir que ele tenha tudo o que precisa. Vamos estar aqui para ele, juntos." Marina sabia que a jornada até ali havia sido difícil e que perdoar completamente Eduardo seria um processo longo. Mas ela também sabia que ele havia mudado, que o homem que a humilhara meses atrás agora era alguém que estava tentando desesperadamente se redimir. Pela primeira vez em muito tempo, ela viu em Eduardo um parceiro, alguém disposto a lutar pela mesma causa. Ana Beatriz entrou no quarto com um sorriso suave no rosto. Ela havia observado a transformação de Eduardo de perto e, embora também carregasse suas próprias cicatrizes emocionais, sabia que o que havia acontecido os unira de uma forma que antes parecia impossível. O bebê, com seu pequeno corpo frágil, havia se tornado o elo que faltava entre eles. "Eu estava pensando", disse Ana, se aproximando da cama. "Agora que o bebê está melhor, por que vocês não vêm morar comigo e com o papai? Temos muito espaço e acho que seria bom para todos estarmos juntos nesse momento." Marina olhou para Ana, surpresa. Não era algo que ela esperava, mas a ideia de ter um lugar seguro, onde pudesse cuidar do filho com o apoio de Ana, e até certo ponto de Eduardo, parecia uma oportunidade que não podia recusar. "Você não precisa decidir agora", continuou Ana, percebendo a hesitação de Marina. "Só pense no que seria melhor para o bebê. Nós todos queremos o melhor para ele." Marina baixou o olhar para o filho, sentindo o peso da decisão. Ela sabia que criar uma criança sozinha seria um desafio imenso, especialmente após tudo o que haviam passado. Por outro lado, morar com Eduardo significava reviver o passado, lidar com as feridas que ainda estavam abertas. Mas ao olhar para Eduardo e ver o arrependimento sincero em seus olhos, ela soube que talvez essa fosse a chance de começar de novo. Não apenas para ela, mas para o filho. "Eu vou aceitar", disse Marina, depois de um momento de reflexão. "Vou fazer isso por ele, porque ele merece ter uma família ao redor dele." Eduardo deu um suspiro aliviado, mas não disse nada. Sabia que essa decisão era delicada para Marina e não queria pressioná-la, mas por dentro sentiu uma gratidão profunda. Ele havia sido perdoado, ao menos em parte, e agora teria a chance de fazer algo certo com o neto, algo que não fizera por Lucas. Os dias seguintes foram de preparação. Marina e o bebê receberam alta do hospital e, com a ajuda de Ana e Eduardo, foram levados para a mansão da família. A casa, antes fria e cheia de recordações dolorosas, agora ganhava uma nova vida. O choro suave do bebê preenchia os corredores e a presença de Marina trazia uma sensação de renovação para todos. Eduardo, silencioso, observava Marina com o neto nos braços, enquanto Ana preparava o quarto para recebê-los. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente para conquistar completamente a confiança de Marina, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo estava disposto a colocar a família em primeiro lugar. Os dias na mansão se tornaram uma nova rotina para todos. Marina, focada no bebê, lentamente começou a encontrar paz no ambiente. Ana Beatriz, sempre ao lado dela, oferecia suporte emocional e prático.
Eduardo, por sua vez, mantinha uma presença discreta, cuidando de tudo o que o bebê e Marina precisavam. Ele sabia que a reconciliação completa levaria tempo, mas agora estava preparado para esperar. O bebê, cada dia mais forte, trouxe luz para uma casa que antes estava envolta em sombras. Ele era o elo entre todos, a prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, havia esperança e redenção. Marina, ao observar Eduardo cuidar do neto, sabia que havia feito a escolha certa ao aceitar morar ali. O homem diante dela, ainda carregado de arrependimento, estava finalmente fazendo o que era certo. E por mais difícil que fosse o passado, o futuro agora parecia mais promissor. Com o tempo, as mágoas foram sendo curadas. Marina e Eduardo, embora ainda distantes emocionalmente, começaram a se entender. O bebê, agora cercado de amor e cuidado, florescia. A paz que antes parecia impossível agora se fazia presente em pequenos gestos diários. Uma nova vida começava, e com ela, a promessa de um futuro diferente.